Aqui. Eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Vou colocar no meu escritório. Juscelino Kubitschek estava em campanha. Ele era governador. Justamente por isso que é JK, né? JK. Ele era governador de Minas Gerais e o avião dele teve um princípio de pane e ele parou lá no centro lá de Goiás. E falou, já que eu estou aqui, eu vou fazer um comício aqui. Aí no comício, alguém perguntou para ele lá, um dos moradores, viu, por que você não traz a capital aqui para o Planalto, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. É. Eu falei, então tá, se eu for eleito presidente da República, eu vou fazer Brasília aqui. Aí ele conseguiu. E fez. E por qual a vantagem? O Rio de Janeiro é muito exposto, né? O mar Sim. pode ser atacado. Lá não, lá está bem no centro do país, né? E ele construiu uma cidade. Em 3 anos ele fez do nada. Ele construiu Brasília do nada. Contra tudo e contra todos, né? Mas ele existe desde que ano? Brasília nasceu em 1960. 60. É, tem 60 anos, 60 e poucos anos. Uma cidade, capital nova, né? Bem nova. Nova, quase a minha idade. Sim. E eu ia falar, agora eu sou Alex, para meus seguidores aí. Esse aqui é o deputado Jefferson, pastor também, da nossa igreja, que eu frequento inclusive. Não vamos falar de denominação, porque a gente pega o reino, como nós falamos aí sempre. E eu queria tirar uma dúvida na questão de network. Vamos falar de network hoje. O que você entende sobre network? Quem foi o cara mais networkeiro, assim? Não sei se existe essa palavra, networkeiro, mas se não existe, a gente lançou agora aí, networkeiro. Quem que é o cara mais networkeiro do planeta Terra? A ideia que me vem de relacionamento. Sim. Né? Jesus veio num tempo em que os relacionamentos eram complicados. E, na minha opinião, ele foi o maior networkeiro que teve. Né? Inclusive com aquela frase, né? Vá e não fale nada para ninguém. Exatamente. Por exemplo, o homem não podia conversar com uma mulher sozinho. Sim. Na época de Jesus. Quando os discípulos chegam, Jesus está conversando com uma mulher lá no poço de Jacó. Aquele famoso diálogo, né? Que Jesus fala, viu? Me dá água. Ele fala, nossa, você é judeu, eu sou samaritano, você está pedindo água e tal. Fala, se soubesse quem está te falando, você me pediria, eu daria uma água ali. Quando os discípulos chegam e vê Jesus conversando com a mulher, eles ficam escandalizados. Nossa, mestre, não. Por quê? Porque não havia network entre sexos diferentes. Né? Até hoje, nos países do Oriente Médio, as mulheres são mais reservadas. Né? Reservadas e fechadas. Jesus, ele precisava espalhar uma mensagem num tempo que não tinha internet, não tinha mídia, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Né? Impressionante como 2022 anos depois, a mensagem que ele deixou lá, numa terra perdida. E Alex, pessoal, não é que aquele tempo, Jesus, todo dia aparecia um Messias naquela época. Né? Jesus apareceu no meio de um tempo complicado. Mas até isso facilitou, porque ele estava no Império Romano, que era o maior império da história, e levou a mensagem. Né? Quando ele partiu e deixou a mensagem, olha como é uma coisa assim, muito bem estruturada. A igreja de Jesus tinha 12 pessoas. Sim. Aqueles 12 que conquistavam mais 12, chegaram até nós. Era uma cadeia, rede. Né? Uma rede. De network. Nos dias de hoje podemos falar que é uma rede de network. Né? Jesus, ele chamou 70 e espalhou, eles falaram, vão e preguem. Eles foram, oraram, fizeram milagres, né? Voltaram todos contentes. Né? E Jesus, então, já estava preparando, porque o grande líder é aquele que sabe preparar outras pessoas para liderar. Também. Por exemplo, a Bíblia fala de Moisés e de Josué. Quando Moisés morreu, ele já tinha preparado Josué. Quando Josué morreu, ele não preparou ninguém. Sim. O povo foi cada um para o seu canto. Existe um líder, né? Existe na sociologia um líder chamado líder eucalipto. Por que o líder eucalipto? O eucalipto é uma árvore que ele cresce verticalmente. Ele suga tudo em volta. Nem grama nasce em volta do eucalipto. Sim. Ele suga todos os nutrientes do solo. Então, o crescimento vertical, ele não agrega muito. Né? O crescimento horizontal é, por exemplo, você cresce
a sua esposa cresce, seus filhos crescem, seus pais crescem, os seus amigos que estão em volta você abençoa, os seus funcionários. Tem gente que ele é um líder eucalipto, né? Só ele cresce. Só ele cresce. Tudo tem que gerar para ele, todo mundo tem que preparar. É o cara que tem que pôr a bola na marca do pênalti para ele bater. Né? É aquele cara que faz o gol e sai abraçando ele mesmo. Né? Isto não era o network de Jesus, né? Sim, com certeza. E o que me deixa mais impressionado assim, hoje na nossa teologia jovem, né, nós temos o network como eu posso dizer, se você não chega, você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Exato. Então, se você hoje, a gente voltando 2000 anos atrás, vendo como Jesus era, ele fazia um milagre e a pessoa que recebia o milagre, esse é o famoso network, na verdade. Quando ela recebia esse milagre, ela ficava tão grata que ela tinha que falar para todo mundo. É verdade. Então, acaba sendo uma coisa muito... E Deus não tinha nem obrigação nenhuma de mandar o seu filho para morrer por nós. Exatamente. O fundamento de você abençoar e ser abençoado é você expandir isso. Sim. Né? Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue segurar para si muito tempo uma benção sem falar para alguém. Por isso até Jesus disse, você não esconde uma cidade até edificada no alto do monte. Sim. Você não coloca uma luz, né? Então, o network de Jesus, da Bíblia, de uma forma geral, por exemplo, Paulo, né? Olha como é interessante. Deus queria expandir o reino para todo mundo. Onde é que ele manda Paulo? Para a prisão, em Roma. Por quê? Ali Roma era o centro do mundo da época. Ali Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Ali ele evangelizava, né? Até que um imperador, Constantino, se converteu ao evangelho. Depois de tantos leões, arenas e tal, aí um imperador, que era o chefe supremo do mundo na época, ele se converte, funda Constantinopla, inclusive, a cidade baseada na palavra cristã. Então hoje também a gente vive isso. Hoje é muito difícil, né? Hoje está difícil fazer. Tá difícil. Todo mundo quer para si. Todo mundo quer para si, todo mundo é dono da verdade. Sim, qualquer assunto que você joga hoje, aparece os donos da verdade. Sim. E não existe. Não existe. Uma verdade absoluta. Ninguém quer, como digamos assim, ninguém quer transbordar o que sabe. Verdade. Todo mundo quer reter para si e ser o eucalipto, infelizmente. E a gente sabe que retendo a gente não vai ser feliz. Né? Não tem como. Não tem como. É igual o Zé, né? Sabe o Zé? Do Egito? O Zé do Egito. O Zezinho. O Zezinho do Egito. Ele fez um bom network. Verdade. Até que ele chegou no lugar que ele precisava chegar, né? Verdade. Interessante que os irmãos dele, quando o pai morre, ele é o homem supremo do mundo na época, né? Os irmãos falam assim, pô, ele vai me matar, né? Vai matar todo mundo, né? E ele responde o quê? Ó, vocês quiseram bem o meu mal, mas todo mal que vocês quiseram, Deus reverteu em bênção. Sim. E eu não vou matar vocês, porque a pessoa que tem realmente um entendimento do que ela é, eu gosto muito de uma palavra que fala de Davi. Quando Davi morre, a Bíblia fala, e Davi, tendo cumprido o propósito da sua geração, morreu. Você, eu, todos nós viemos aqui com um propósito. Sim. Né? Quando a gente entende o processo, a gente cumpre o propósito. Porque hoje você pode ainda não estar no propósito que Deus quer para você. Hoje. Estamos caminhando. Estamos tentando descobrir, né? Muita gente ainda está tentando. A gente, não é porque a gente tem muito tempo, idade, eu estou quase 60 anos, mas a gente ainda tem muitas dúvidas ainda. Sim, na verdade, hoje em dia, o que as pessoas mais procuram, que você vê mais coaches e palestrantes, todo mundo falando, é sobre identidade e propósito. Todos que você vê, eles falam a mesma coisa, identidade e propósito, identidade e propósito. Porque a busca está tão acelerada, igual o senhor sempre pregou, sobre a bênção da aceleração que a gente está tentando viver, estamos colhendo e tentando viver sobre isso, que essa busca pela sua identidade, seu propósito está sendo cada dia revelada mais. Então quem tem hoje, é igual um médico, por exemplo, você não vai tomar um remédio que está escrito consulte um médico, se você não sabe. Quem tem o poder da palavra é o médico, porque ele estudou para aquilo. Então quem estuda hoje é o que tem o poder da palavra de tudo praticamente. Exatamente. Né? Mas veja como é importante e é difícil a gente entender o propósito. João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Né? Ele era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes. E ele veio para preparar o caminho. Né?
Até quando Jesus passa, ele fala, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele sabia. Mas a Bíblia diz que quando ele está preso, nos últimos dias dele, ele foi preso por Herodes, antes dele ser decapitado, ele chama os discípulos dele e fala assim, vão lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Cristo, ou se a gente deve esperar outro. Sim. O cara está preso, o cara viu, ele sabia, eis o Cordeiro de Deus. E ele ainda no fim, o propósito dele era preparar o caminho para Jesus. E no fim da vida dele. O próprio Jesus, que veio com o propósito de morrer por nós. Mas quando ele chega e sente agonia próxima da cruz, ele fala, ele ora a Deus ali, né, na última oração, que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo depois ele já cumpriu, mas não se faça a minha vontade. Não é o meu propósito, é o seu. É o dele. Tá certo. Por quê? Porque ali, quando a gente está perto de um propósito, e nem todo propósito ele é bom. Às vezes a gente passa a luta para cumprir o propósito. Né? E luta grande. E luta grande. Então a gente começa a duvidar, mas será que... Eu abandonei uma profissão, eu sou tecnólogo, para ir cuidar de ovelhas, né? E muitas vezes me questionei, falei, será que fiz o certo? Será que é isso mesmo? Nunca me arrependi da decisão, mas há momentos em que você está caminhando, né? O processo é muito difícil para chegar no propósito. Transição, né? A transição, para chegar lá. E a gente só vai chegar, na verdade, quando acabar, né? Que eu acho que muita gente tem medo, na verdade, de avançar e não saber qual que é o resultado. Só que fica aquele impasse. Deus faz o caminho e Deus fala, anda. Só que aí você não anda, Deus não faz o caminho e você continua sempre na mesma coisa. Eu gosto muito de Rubem Alves, um escritor muito profundo, que ele falava sobre isso. Falava assim, que a felicidade a gente fica esperando que esteja num ponto. Quando eu me casar, não quando eu tiver um filho, quando eu fizer a faculdade, quando eu me eleger, quando eu não sei o que, aí eu vou ser feliz. E nunca chega. Nunca chega. Porque não está lá na frente. É o cara que está se preparando anos para atingir o Everest. O pico mais alto do mundo. Ele vai, prepara fisicamente, financeiramente. Aí ele sai, ele faz aquela caminhada, ele chega lá. Quando ele chega lá, tira uma foto, olha, finca a bandeira e vai embora. Tá tudo certo. Porque não está a alegria da gente, a felicidade, não está num ponto. Ela está na caminhada. Você tem que saber extrair dessa sua caminhada com a família, com os amigos, com o filho, com a esposa, o trabalho, o propósito que você tem que saber extrair a felicidade. Porque não dá, não, eu quando tiver 70 anos, eu vou parar, vou aposentar Sabe e eu isso vou... não tá relacionado a você ser livre? Eu acho que está relacionado a você saber aproveitar a caminhada. Aproveitar a caminhada, isso. Se tá difícil, vamos aproveitar que tá difícil. Se tá fácil, vamos aproveitar Sabe que tá aquela fácil. assim, é o que tem para hoje? É o que tem pra hoje. Hoje eu vivo com a minha família realmente isso. Né? Eu tenho a minha esposa, o meu filho, eu vivo praticamente isso. Ontem eu fui no jogo do Palmeiras, eu falei, ela falou, vamos, que time, né? Fazer o quê? A gente treina o nosso filho a vida inteira para ser corintiano e vira palmeirense. Vai fazer o quê, né? Aí a gente foi, ela falou, você tem que fechar a empresa 4 horas, 3 horas. Cheio de serviço? Cheio de trabalho, eu falei assim, eu sou livre, eu vou e pronto. Verdade. Então, eu não, acho que esse propósito de ser livre já é o suficiente para você chegar no próximo nível. Eu acho que seria alcance o próximo nível. E é isso mesmo. Quando você tem essa liberdade de propósito, inclusive, generosidade. Né? Generosidade é uma liberdade, você é livre para ser generoso. O que o mundo ensina hoje é o contrário. Né? Sim. Eu penso num cara igual Elon Musk. O cara tem 200 bilhões de reais. O que um cara faz com 200 bilhões de reais? Fica caçando a Lua. Manda a gente para Marte. E ele declarou o seguinte, que nos Estados Unidos hoje tem um movimento grande dos bilionários para não deixar a herança para os filhos. Sim. Deixa uma boa educação, deixa uma base para eles, mas não deixar demais. O Elon Musk ele disse, olha, se eu morrer e deixar esses bilhões guardados é porque eu fui um fracasso. Eu não usei para mudar a minha geração. Então, Só que é interessante, né? Hoje se pega muito, você falando disso, na nossa geração aqui no Brasil, por exemplo, se eu não deixar nada pro meu filho, eu me sinto fracassado. Nosso pensamento é esse.
No Japão, o imposto sobre herança é de 100%. Se você deixar essa casa para o teu filho, para ele registrar isso como herança, é o valor da casa. Eles lá incentivam, no Japão, a cultura oriental. Eles incentivam que cada um tem que fazer o seu O patrimônio. seu patrimônio. Já a nossa cultura ocidental, não. É diferente. É que a gente tem que deixar para o filho uns aluguéis, umas casinhas para ele morar, não é? Eu acho que tem que ter na equilíbrio. verdade, Eu acho que tem que ter tem equilíbrio. lógico. Uma boa educação, um bom direcionamento para o filho. Porque a Bíblia diz, inclusive, que o filho é como flecha na mão do valente. O teu Sim. filho vai mais longe do que você. Eu fui mais longe que meu pai. Mais que você. Meu filho Exatamente. vai mais longe que eu, com certeza. Porque você está direcionando ele como uma flecha. Para atingir um alvo, né? Hoje de manhã eu estava lá na empresa, meu filho não foi para a escola hoje. Eu até me emocionei, de verdade. Eu não ensino ele, não falo, você tem que ser pastor, você tem que pegar, você tem que falar de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente estava sentado, eu estava fazendo o meu trabalho, ele estava sentado lá. E aí ele começou a falar assim, recebam em nome de Jesus, recebam o Espírito Santo. E eu parei de trabalhar e comecei a olhar. Eu não peguei o celular para filmar porque não tinha como. Uhum. Se eu pegasse, ele ia ver e ia parar. Aí ele começou, praticamente, né, ele estava pregando. E eu falei, o que é que nós estamos deixando hoje? Dinheiro ou legado? Né? Tem essa diferença, dinheiro ou legado? Boa. Hoje eu procuro mostrar o valor das coisas pro meu filho, mas eu não procuro, eu sou livre com ele. Eu não tenho problema, eu fico com ele, eu escuto música alto, eu grito. Se eu tô no meio da rua, eu já peguei, até aqui nessa casa da minha casa, eu já fui, aluguei uma fantasia do Homem-Aranha, porque meu filho gostava de Homem-Aranha. Eu aluguei uma fantasia do Homem-Aranha e subi ali em cima. Para muitos É loucura, quem tava lá fora falou, o que esse idiota tá fazendo aí? Fazendo. Só que pro meu filho foi sensacional. Marcou ele. Marcou ele, então eu tô deixando pro meu filho um legado, é diferente de deixar dinheiro. Acho que ele vai guardar muito mais isso do que... Olha que frase legal, você falou exatamente isso. O dinheiro nós deixamos para as pessoas. O legado a gente deixa Nas pessoas. Né? Sim, Eu, entre legado e dinheiro, eu prefiro deixar um legado. eu prefiro deixar o legado também. Eu não Porque o prefiro- dinheiro vai embora. vai rapidinho. O legado. O legado fica O pra filho sempre. pródigo pediu o dinheiro do pai. E foi embora, Foi gastou. embora, gastou e voltou aí. É. Essa semana eu postei no meu Instagram uma pergunta. O que você gostaria de receber? 10 milhões de dólares? Ou que eu te ensine a fazer 5 reais? Algumas pessoas responderam 10 milhões de dólares. E algumas pessoas responderam 5 reais. Né? Então, está bem dividido esse interesse. Depois eu postei um outro vídeo, eu vou mandar para você, sobre isso, né? Sobre algumas palavras que está escrito disso. Que hoje quem é rico, se eu sou rico e eu fico pobre, eu só peço para Deus não tirar minha sabedoria, porque eu sei que eu vou conseguir a riqueza. É verdade. Se tirar minha sabedoria... Você vê que quem tem a mente milionária, vamos fazer independente do gostar ou não da política, o Trump. O Trump é bilionário. Ele quebrou. Ele foi a zero. Em pouco tempo ele estava de novo bilionário. Porque o cara, independente da política, não estou defendendo o Trump como presidente da empresário. República, não. Ele tem uma mente milionária. Né? A rede Trump de hotéis, de diversão, é um negócio fantástico. Você vai em Nova York, em frente ao Central Park, tem um hotel maravilhoso do Trump, Trump Tower, né? E ele morava lá do ladinho. A mente milionária. O cara que tem a mente milionária, ele se levanta, né? Rapidamente. Biblicamente Deus diz o quê? Aquele que está comigo, ainda que caia, eu o levantarei. Sim. 7 vezes levantarei. Aquele que não tem, ele vai cair e ficar prostrado. Tem gente que quando caiu, acabou. E tem outros que se levantam. É o legado, é a mente milionária, É a o mente, empreendedorismo, é o cara O que... network, que entra Network, muito. né? Né? Que se Porque você ninguém fez... é uma ilha, né? Tem gente que acha que é uma ilha. O network me mostra que eu preciso de pessoas. Sim. Eu preciso conhecer pessoas. Eu faço muito network. E faço, sabe onde? Eu faço quando eu estou almoçando num restaurantezinho simples, eu começo a conversar com o garçom. Quando eu pego um táxi, eu começo a puxar assunto com taxista, como é que tá a política. Faço com o pedreiro que trabalha lá em casa, eu faço com o eletricista que trabalha lá na obra.
Network, tem gente que acha que network você tem que fazer só para cima, né? É, só com quem é Não, milionário. o cara é bilionário. Para você chegar nele, você tem que ter uma base, Sim. né? Eu procuro fazer muito, e faço também com pessoas, né? Em Brasília, onde eu vou também, tento fazer com pessoas que estão acima de mim, financeiramente e também de conhecimento, né? Eu acho que não ser eucalipto, né? Ser um ramo frutífero. Né? É bom. Bom, então a palavra é essa. Te agradeço muito. Amigo, pela parceria. obrigado, sucesso para você. Você é um exemplo de empresário, Graças família a Deus. abençoada, Michele, seu filho, seus pais. E muito bom a gente estar junto aprendendo. E aprendo muito quando converso com você, seu pai, que é um empreendedor. Né? Meu Eu pai é o gosto cara. muito. Meu pai é o cara. Meu Deus. Que me botou no mundo é o cara. E aprendo muito. E eu não tenho dificuldade nenhuma em sentar e ouvir qualquer pessoa para aprender. Eu também não. Sabe? Eu não me sinto Tem diminuído gente em nada. que se repele. Ah, não quero aprender. Eu não me sinto Hoje diminuído. eu falei com um cara, tava com o canal na frente da empresa lá. Aí, aquele negócio que coisa do carro lá, esquentou o carro do cara. Aqueceu. Aí eu falei pro cara, viu? Ele tentando abrir, tava soltando um monte de fumacinha. Eu falei, não abre, você vai estourar sua mão aí, cara. Aí o cara, não, eu sei o que eu tô fazendo. Aí ele foi e abriu. Vapor. Aí começou a sair muita água. Daí eu falei, viu, liga o carro. Aí ele foi, ligou o carro, aí saiu a pressão, baixou. Aí ele olhou assim e ficou bravo. Porque eu sabia o que eu tava falando. Porra. Então tem gente que repele a correção. Né? Então e tem bastante. E quem está com o ouvido atento acaba ficando mais inteligente e fica uma pessoa mais interessante, né? A historinha do cara que estava andando com o carro e caiu uma roda. Os 4 parafusos da roda caíram. E ele parou em frente do muro e ficou ali olhando a roda sem parafuso. E ele olhou que era um hospício, né? Parou bem na frente do hospício. De repente um louco botou a cabeça por cima do muro. Olhou o cara olhando. Falou, viu? Tira um parafuso de cada roda e coloca aí. Aí com 3 você vai embora, depois você acha outro. O cara falou, rapaz, ideia boa. Pô, mas você é louco, pô. Você tá aí, eu sou louco, mas não sou burro. Você pode até ser louco, mas não seja burro. Não seja burro, tá certo. É isso aí. Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.